Então, vamos lá. Tá. Então, a gente tem dois componentes que são muito importantes na produção industrial, que são os micro-organismos e o próprio meio de cultura. Se vocês pararem para pensar, uma boa interação entre esses dois fatores vai fazer com que o processo fermentativo ocorra muito bem, né? Então, se a gente já tem que encontrar meio de cultura adequado a micro-organismo, e às vezes com o meio de cultura a gente seleciona certos micro-organismos, então, quando a gente tem um processo de dezenas de milhares de litros, isso tem que ser muito bem escolhido. Na verdade, tudo isso vai começar ainda na escala de bancada. Se a gente deixar para escolher o micro-organismo adequado àquele meio de cultura ou vice-versa, a gente vai, numa escala industrial, a gente vai estar com a possibilidade de perder muito dinheiro, né? Desperdiçar muito dinheiro. Na verdade, se vocês inventarem de fazer isso, já saibam que vão ser demitidos logo no começo, porque a indústria não admite o desperdício. Então, mas na maioria dos casos, os processos eles são desenvolvidos a partir das características de um micro-organismo que pode responder de diferentes formas, dependendo do meio de cultura que ele está, né? Vocês podem tirar pela Saccharomyces cerevisiae. Você pega ela e coloca na casca de uva, vai gerar grapa. No suco da uva, vai gerar vinho. No caldo de cana, vai gerar etanol ou cachaça. Num extrato de malte de cerveja, de cevada, vai virar cerveja. Então, o micro-organismo só que se adapta a muitas condições, mas isso não é o normal, né? É um micro-organismo que tem uma grande variedade de enzimas para poder viver a partir de uma grande variedade de substratos, mas isso não é comum. Se Saccharomyces cerevisiae atendesse todas as necessidades da indústria, a gente nem levava em consideração outros micro-organismos, né? Só ela, e é boa de se trabalhar, vamos dizer assim. Então, a gente vai acabar, daqui para frente, analisando o processo, pelo menos assim, na segunda unidade, que a gente está aqui, vai analisar o processo levando em consideração todos esses fatores que a gente tem aqui. Então, vamos dizer assim, esse fluxograma, organograma, do jeito que a gente vai chamar essa figura, vai apontar para a gente diversas etapas do que a gente precisa entender para poder controlar o processo e fazer com que ele funcione da melhor forma possível. Certo? Inclusive, hoje a gente fala um pouco de recuperação do produto, mas a gente tem uma disciplina específica para essa parte de recuperação do produto. Tem também disciplina específica para bioreator, cinética e cálculo de bioreatores. O que a gente vê nessa disciplina são os tipos de bioreatores e as possibilidades de processo, justamente para entender, lá na cinética e cálculo de bioreatores, quais as opções que vocês têm para trabalhar com esses bioreatores. Então, o sucesso de um processo fermentativo ele vai depender de 4 pontos básicos: micro-organismo, meio de cultura, condução do processo e recuperação do produto. Então, vamos lá. Quando a gente pega esses 4 e situa aqui nessa imagem, a gente tem ali micro-organismo que está sendo selecionado, e a gente ainda vai ter numa aula, a gente ainda vai falar bem direitinho da parte de inóculo, né? Como é que a gente prepara um inóculo e passa para um bioreator em escala piloto, por exemplo. E essa relação bancada piloto industrial, a gente também tem aula sobre variação de escala para poder estudar isso aqui também. Mas hoje a gente vai falar das características desse micro-organismo aqui, com aplicação industrial. O meio de cultura, que estão os dois na mesma aula justamente porque
não dá para separar um do outro, certo? Precisa haver uma combinação muito boa entre os dois para que a gente consiga produzir o produto desejado. Certo? Não sei qual produto você está imaginando, mas se você não combinar, você vai dizer, não, pode ser tudo isso aí a partir de célula animal também, né? Célula de mamífero, coisa que a gente iria ver em CCA. Quando a gente está pensando aqui nessa disciplina, a gente dá um foco mais ao cultivo de micro-organismos. Em CCA, a gente também pode falar disso aqui. A outra questão é a condução do processo. Durante a disciplina, vocês vão aprender que, não é o foco da aula de hoje, mas durante a disciplina, vocês vão aprender que pequenas modificações na condução do processo podem aumentar muito a viabilidade de um produto. Certo? Não só existe uma forma de conduzir o processo, alguns produtos são muito tradicionais, principalmente na área de alimentos, e requerem que aquele processo seja reproduzido ipsis literi. No entanto, sempre a criatividade de vocês pode gerar formas mais baratas ou mais eficientes de gerar esse mesmo produto. Mas conhecendo todos os tipos de processo, é que você vai poder ver as opções que você tem. E a recuperação do produto, como eu falei, a gente vai ter purificação para poder aprender essas formas de recuperação do produto. Recuperação, ainda armazenagem, tratamento finais dos produtos também. Tá, em relação à condução do processo, então vamos tomar como exemplo, o exemplo do livro do etanol no Brasil. Então, o etanol no Brasil tem se desenvolvido muito. Vários estados, como por exemplo o estado de São Paulo, onde tem área de plantio de outras coisas, ou criação de gado, que a gente aqui no Nordeste olha assim para a criação de gado e diz assim, é muito rentável, tem muito comércio e é uma boa área de investimento. E tem muita gente desmanchando a criação de gado para plantar cana-de-açúcar, a produção de etanol. O etanol está com preço lá em cima o tempo inteiro, tanto é que dificilmente a gente consegue abastecer o carro com etanol, porque ele sai menos em conta do que a gasolina. Certo? Então, é uma indústria muito dinâmica e que tem aqui no Nordeste e que poderia ser muito o foco de trabalho para vocês e que parece que o que falta é uma interação mesmo da indústria com a universidade. E há tanto tempo eu espero por isso que me parece que a solução seria alguma coisa mais forçada. E aí eu vou explicar para vocês o que é que eu estou querendo dizer com forçado. Se vocês forem construir uma casinha de 3 cômodos aí na casa de vocês, vocês vão ter que ter um engenheiro civil para assinar essa obra. Não é isso? Por que é que a fiscalização do CREA é só na engenharia civil? E se o CREA fiscalizasse as indústrias que trabalham com bioprocesso, obrigando a contratar um engenheiro de bioprocesso? Eles teriam mais engenheiros associados e vocês teriam emprego. Na verdade, as indústrias iriam brigar por vocês. Tá? Então, assim, a gente já tentou aqui fazer muita interação com as usinas de cana-de-açúcar e muitas vezes sem sucesso. Na verdade, a gente teve um sucesso recente que foi doação de etanol para poder fazer álcool gel aqui para a cidade de Sumé, esse projeto. Foi o maior sucesso que a gente obteve na tentativa de interação. Mas poderia ter muitas outras, inclusive de estágio, que geraria emprego, e nada disso funcionou até agora. Eu já fui visitar usina, Franklin foi, outros professores tentaram essa interação e nada. Então, por exemplo, na usina que eu fui, tem lá, o engenheiro que tem trabalhando lá é o engenheiro mecânico. Quem cuida do processo, do bioprocesso, é um químico. Porque tem toda a parte
de trabalho com grandes volumes de etanol é o modo tradicional que eles têm e tradicional no Brasil. Aquela velha história. Se você pode contratar um técnico, para que contratar um engenheiro? Entendeu? Mas na área de edificações, você tem um técnico de edificações e tem um engenheiro. O técnico de edificações pode cuidar da obra. Quem é que assina a obra? O engenheiro. Então, fazendo esses comparativos assim, é que eu vejo que o CREA poderia auxiliar muito na questão de vocês. Então, assim, poderia inclusive ser um foco do CA. Não sei se alguém de vocês é do CA. Fala aí, Antenor. Essa é uma coisa assim, eu também acho que essa interação com a indústria falta muito. Uma coisa que a gente falou até com o Janduí foi justamente isso, porque o nosso curso, às vezes, tem pouca gente entra, né? E apesar do curso ser muito bom, não é muito conhecido. E aí eu acho que é o seguinte, enquanto não tiver uma perspectiva, que a gente entra no curso sem saber o que é que a gente pode fazer, né, que a gente pode trabalhar. Aí o pessoal fica sem muita perspectiva. Eu fico pensando, se, por exemplo, no estágio, ao invés de todo mundo estagiar no laboratório, aqui, na universidade, não podia estagiar no Ambev, não podia estagiar sei lá no Butantan, que o Butantan tem até coisa que o pessoal pode se cadastrar lá e estagiar lá. Assim, quem pode, né? Porque tem que pagar para ir para lá. Pois é. E depois, e para mim é uma decepção essa questão. Eu estou falando de decepção porque o que eu vejo é que os alunos preferem estagiar aqui. Não sabem qual é a importância da interação com a indústria, tanto para a questão de emprego, e depois se reclamam, não, eu nunca consegui um emprego na área. Mas também não quis estagiar. Eu nunca ofertei um estágio aqui, porque eu sou contra. Para mim, vocês iriam estagiar na indústria. Certo? E aí tem várias formas. A indústria ela tem uma tradição de gastar o mínimo que puder. Certo? Então, quando eu estava falando, só tem um químico e um engenheiro mecânico, tem um engenheiro mecânico que precisa, e aí o engenheiro mecânico acaba cuidando da parte da mecanização da indústria e de segurança do trabalho, e o químico faz as análises químicas, controla a produção, controla a parte de estocagem de etanol, por exemplo, e cuida do bioprocesso também. Olha que maluco, né? Mas aí, uma indústria grande como essa não está no prejuízo. A obrigatoriedade da contratação de engenheiro não é alguma coisa que iria causar um prejuízo à indústria. E iria melhorar os processos. Né? Mas, como é que soluciona isso? Não sei, talvez fosse uma questão de conversar com o CREA. Já assim, os alunos, o CREA já veio encher o saco aqui muitas vezes, mas também outras vezes já mandou pessoas aqui para dar palestra, coisa e tal. Então, talvez chegou o momento de o CA, por exemplo, conversar com o CREA nessa questão de obrigatoriedade. Mas, tipo, faria o que com o CREA nesse sentido? Por exemplo, no estágio? Um bioprocesso precisa ter... Não, olha só, se um bioprocesso precisa ter um engenheiro responsável, então a primeira coisa que eles iriam querer fazer era treinar vocês. Como é que treinam? No estágio. Então, iria ter ampla... Então, por exemplo, na minha indústria eu estou precisando de 2 engenheiros, porque como funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia, talvez eu precise de 3 engenheiros, trabalhando 24 por 48 horas. Tá? Como é que eu dou o treinamento necessário para esses caras? Eu vou chamar 10 estagiários, para desses 10 estagiários eu ficar com 3 engenheiros. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, se eu não sou obrigado, eu vou gastar o mínimo que eu puder para aumentar meu lucro. Daqui a pouco eu vou contratar 3 engenheiros e 10 estagiários se não tem nenhuma obrigatoriedade disso. Contratar nunca. E outra, Jean, para mim ainda tipo, é meio abstrato essa questão do CREA, porque eu já ouvi dizer que a gente sai daqui como engenheiro bioquímico, coisa assim.
Não, isso é só uma classificação. Tem lá. O curso está registrado adequadamente, é porque tem algumas... O CREA ele é limitado em classificações. Certo? Então, ele agrupa, assim como é o ENADE. Vocês estão saindo daqui fazendo uma prova de engenharia geral. Não é uma engenharia específica, porque justamente não tem uma prova específica para cada tipo de engenharia. Então, tem assim umas generalidades dentro da coisa. Isso não é um problema. Vamos supor que vocês concorressem com engenheiros bioquímicos também, para trabalhar na indústria de cana-de-açúcar. Não seria um problema. Não tem nenhum curso de engenharia bioquímica por aqui. Entendeu? Tá, então vamos voltar aqui ao foco. É só porque esse descontentamento meu é difícil começar a falar sem citar ele. Gostaria muito que vocês tivessem outras oportunidades. No entanto, só para concluir esse assunto, o engenheiro deveria ter um espírito de inovação também. Então, o engenheiro pode ser muito bem aquela pessoa que cria a indústria nova, que cria mais uma indústria concorrente, que cria a inovação, certo? E não necessariamente trabalhar para os outros. Pode Não, aprender. Compris? Então, vamos lá. Falar do etanol. Então, ó, na época que o livro foi lançado, nesses anos 90, já se produzia no Brasil 15 bilhões de litros por ano. O etanol no Brasil é uma indústria muito interessante, porque outros países precisam e não tem como produzir tanto. Então, produz para o mercado interno e exporta. Além da possibilidade de produzir também açúcar, eu vou já falar disso. E geralmente eles trabalham com bioreatores no modo descontínuo alimentado, ou dos dois casos, com ou sem reciclo de célula, coisas que a gente vai ver durante a disciplina. Mas existem outras possibilidades de forma de se conduzir o processo que poderiam aumentar a produtividade de etanol. Então, o que eu estava falando da questão do açúcar ou etanol é isso daqui, ó. Então, essa indústria, ela extrai o caldo, né? Moe a cana, extrai o caldo, tem a parte de tratamento do caldo, que depois do tratamento do caldo, ela tem duas possibilidades. Ir para evaporação, para poder gerar, e cozimento, centrifugação, para poder gerar açúcar, ou ir para a fermentação, para depois destilar, desidratar e ter o álcool. Qual é a vantagem disso? Então, álcool para produzir para o Brasil ou exportar, açúcar para o Brasil ou exportar. Então, o que é que eles mais fazem? Eles têm 4 possibilidades. O que é que eles mais fazem? O que tiver mais dando lucro. Se açúcar tem um lucro maior do que etanol, vamos produzir açúcar. Certo? Se o etanol está dando mais lucro, vamos produzir etanol. Se fora do Brasil o lucro é maior, vamos vender para fora, que provavelmente que está acontecendo agora. Já que o dólar está caríssimo, então você ganha mais dinheiro vendendo o álcool para fora. Por isso que o preço também está alto aqui. Mas sempre tem indústria que produz uma quantidade de açúcar, porque se tudo fosse para etanol, o açúcar estaria bem mais caro do que já está. Então, a gente tem aqui um esquema dessa produção, certo? Para o álcool, plantios de cana, transporte da cana, e depois tem a lavagem, moagem, extração do caldo. Esse caldo ele vai para um processo de fermentação. Cadê? O processo de fermentação, depois vai ser destilado em colunas e vai ficar armazenado para ser distribuído. Inclusive, agora, recentemente, foi liberado para que os postos de gasolina, por exemplo, comprem diretamente do produtor de etanol, criando a possibilidade, sem a Petrobras, sem um intermediário, pode criar a possibilidade de redução do preço. Na verdade, só bastaria
o álcool está compensando, e quando a gente diz compensando, é quando ele está com o valor dele 70% da gasolina, que muita gente iria abastecer em etanol, porque é ecológico. Certo? Só que a gente já falou de coisas de ecologia aqui na aula passada, as coisas ecológicas só funcionam se forem viáveis também. Então, a gente teve, em 2020, esses dados aqui, de produção de açúcar e de etanol. 5,3 milhões de toneladas, 1,8 no mercado interno, 3,5 para exportação. Veja como ele exporta, né? Já do etanol, 4,2 bilhões de litros, 3,7 bilhões no mercado interno e 0,5 bilhão de exportação. Talvez em 2021 isso tenha dado, na safra 2021, isso tenha dado uma subida na exportação. Então são 28,3 bilhões de receita líquida nessa área. Contratação de engenheiro não vai causar prejuízo aqui, né? E aí, nos próximos anos, né, que a gente tem, vamos dizer, 8 anos para frente, esse é um mercado que tenta alcançar 54 bilhões de litros de etanol, 46 bilhões de toneladas de cana-de-açúcar e produzir 76 terawatt por hora de energia elétrica. Isso aqui é um negócio interessante que a gente ainda vai ver numa aula ali para frente, certo? Nessa disciplina. A produção de energia elétrica na usina de cana-de-açúcar. Vamos voltar para o capítulo do livro. Em termos de recuperação do produto, a gente tem um processo chamado downstream. Então, o etanol ele requer muita energia para o seu processo. Ele poderia ser caro. A estratégia do etanol é usar o próprio resíduo, que é o bagaço da cana, para queimar e gerar energia suficiente para fazer essa destilação. Certo? Mas, dependendo do tipo de produto que a gente está falando, do valor agregado, esses processos de recuperação, eles podem encarecer muito o custo total. Então, por exemplo, antibióticos, enzimas e proteínas para uso humano. Tudo isso precisa estar 100% purificado. E não é via destilação. Certo? É um processo que aumenta muito o custo do produto final, quando a gente está falando de recuperação. Então, pode ir de 50% a 70% do custo total do produto, essa parte de recuperação do produto. Então, assim, se você também se torna um especialista nessa área de recuperação do produto, você é uma mão de obra muito qualificada e que pode, a partir dessa qualificação, conseguir bons empregos. Certo? Tá, a gente vai falar das fontes de micro-organismos de interesse, certo? Formas de obtenção. Então, só citar aqui porque a gente vai falar cada uma delas. Isolamento a partir de recursos naturais, compra em coleções, obtenções de mutantes naturais, obtenção de mutante induzido por métodos convencionais e obtenção de micro-organismos recombinantes por engenharia genética. A gente tem algumas possibilidades para ter um micro-organismo adequado para produzir determinada coisa que você quer na indústria. Vamos falar de cada um. Isolamento a partir de recursos naturais. Graciela e Daniela conhecem bem essa imagem aqui, certo? Então, coisa que a gente faz aqui no laboratório, acho que a professora Glauciano também. Que a gente pode pegar partes vegetais, como é o caso que está colocado aqui, e extrair micro-organismos endofíticos. Micro-organismos que não estão soltos aí pela natureza, estão vivendo dentro de planta, certo? Então, a gente vai isolando esses micro-organismos, também pode ser a partir de planta, Glauciano isola muito de composteira, de locais onde há necessidade de degradação de certos produtos, certo? Até mesmo resíduo industrial, para poder você, a partir de fontes naturais, você conseguir micro-organismos diferentes. Certo? Aí, isso tem um custo elevado porque requer muita mão de obra. Certo? Então, vamos dizer, eu quero um micro-organismo que produza alguma coisa contra
contra vírus, já que está em alta. Eu quero produzir um antiviral, ver se o fungo produz algum antiviral. Afinal de contas, vírus está em todos os ambientes e a gente não vê fungo contaminado morrendo de virose. Então, eles devem produzir alguma coisa contra vírus. Vamos investigar, coisa e tal. Beleza, eu tenho um modelo experimental. Vamos isolar agora um monte de fungo e vamos testar. E aí é onde está a grande mão de obra e o elevado custo. Porque você pode precisar de anos até encontrar a substância que o fungo produz para matar o vírus. Cultivar dezenas, centenas até de fungos, pegar esse extrato, purificar nem que seja parcialmente ou concentrar para poder testar contra o vírus, coisa e tal. Então, assim, cada técnica em si, a gente pega um meio de cultura desse aqui, não é caro. Um BDA, nem é caro, mas no final das contas, no volume que tem, existe um investimento mais alto. Só que aí você descobre novos organismos produtores, e provavelmente só você tem aquele organismo. Certo? Então, um micro-organismo é uma coisa que você não pode patentear, mas se só você tem, quem é que vai ser seu concorrente? Entendeu? Só você tem aquilo ali. Você também pode descobrir novos produtos. Faz uma indução ou outra diferente no micro-organismo, qualquer um que seja, e ele começa a produzir alguma coisa nova. Esses fungos filamentosos, eles são muito interessantes. Se você dá para ele amido, ele vai produzir amilase. Dá algum óleo, ele vai produzir lipase. Dependendo da comida que você dá para ele, do meio de cultura, ele vai produzir coisa diferente. E aí está a questão que a gente tem da relação micro-organismo e meio de cultura. Certo? O micro-organismo é muito bom para produzir tal coisa na indústria, dependendo do meio de cultura que está sendo dado a ele. Então, tem uma relação muito íntima, e aí esses novos produtos também. Você pega o mesmo meio de micro-organismo e muda o meio de cultura, ele começa a produzir uma outra coisa. Certo? E aí, então, você precisa selecionar características. Certo? O trabalho é na seleção. Micro-organismos estão aí na natureza, bactérias, fungos, protozoários, o que quer que seja, estão aí na natureza, você só precisa realizar um trabalho de seleção, né? Mas, como eu estou dizendo, devido a uma mão de obra especializada em longo tempo, acaba tendo um custo elevado. Você poderia comprar micro-organismos em coleções, né? Vários países têm coleção de micro-organismos onde você possa comprar, existe compra pela internet. Aqui tem, nos Estados Unidos, o site no Brasil também, que tem no livro, e podem ter sido criados vários outros. Se você pensar na indústria de cerveja, por exemplo, as possibilidades de compra de micro-organismos são imensas e pessoas que hoje em dia ganham dinheiro só produzindo levedura para o mercado cervejeiro, certo? Poderia ser, inclusive, uma forma de vocês ganharem dinheiro já durante a graduação. Vou produzir tal levedura e vender. Vender levedura. Muita gente está ganhando dinheiro com isso. Tem uma amiga do professor Rafael, se não me engano, ela é de Santa Catarina, que vende alguns tipos de levedura, despacha pelo correio do Brasil inteiro e está ganhando a vida com a produção disso. Os custos são relativamente baixos, entendeu? Você, com um bioreator em casa de 20 litros, você produz altas quantidades de levedura, porque o que você compra para inóculo é uma quantidade pequenininha para poder depois crescer no inóculo. Certo? Então, existe forma, vocês vão ver, de condução do processo durante a disciplina que favorece o crescimento do micro-organismo. Então, uma batelada alimentada oxigenada vai fazer com que você tenha grande produção de levedura. Certo? Ah, mas eu não tenho a levedura certa. Você pode selecionar leveduras novas. A gente trabalha aqui com uma levedura que foi uma usina aqui da Paraíba que isolou. Pegou a própria cana-de-açúcar, várias amostras de cana-de-açúcar, dali coletou leveduras,
começou a testar as leveduras quem era mais produtora de etanol, por suportar a maior concentração de etanol, e eles desenvolveram uma linhagem própria, não compra levedura de ninguém, eles têm uma linhagem boa para eles, produzida por eles mesmos. Assim é também, nesse caso, você pode fazer, ou até mesmo pegar essa levedura da cana-de-açúcar e adaptar ela ao mercado cervejeiro. Existem muitas possibilidades. Vocês precisam ter criatividade. O grande problema de comprar numa coleção é a falta de inovação, porque produtos específicos... Então, eu falei da levedura da Japungu, você não tem como comprar no mercado a levedura da Japungu, chama JP1. Certo? E está ali na coleção, você não consegue comprar. Só quem é que tem ela? A Japungu. Eu tenho aquilo no laboratório? Tenho. Eles cederam para a gente um pouquinho. Porque sabe que a gente não é concorrente na produção de etanol. A gente vai fazer pesquisa com a JP1. Entendeu? Já teve alguns TCCs com essa levedura. Mas os melhores micro-organismos que é muito produtor não estão na coleção. É interessante você comprar na coleção, às vezes, que você vai fazer uma transformação genética. E aí você já sabe que aquela linha já foi testada, não é patogênica, por exemplo, o meio de cultura que ela cresce é barato, você já conhece tantas características que você não tem que desenvolver pesquisa sobre aquele micro-organismo. Você compra ele e faz uma modificação genética. Nesse caso é interessante. Regulamentação para compra em coleções. Eu já fiz uma consulta de compra de micro-organismo e assim, como universidade, é fácil comprar. Certo? Então, a Fiocruz, por exemplo, tem. Então, se eu pedir meu CPF, eu não consigo, mas pedindo aqui via CNPJ da universidade, é possível comprar micro-organismo lá sim. Certo? Mas, como eu estou dizendo, está crescendo o número de particulares com micro-organismos na venda também. Então, uma coisa é você ter um micro-organismo para pesquisa básica, e ali estão eles na coleção todos caracterizados, você vai só fazer pesquisa básica. Outra é gerar inovação. Certo? Então, o micro-organismo você pode comprar na coleção, por exemplo, um parasita como Trypanosoma cruzi. Você quer fazer uma pesquisa farmacológica, vamos comprar na coleção, porque aquela linhagem já está totalmente caracterizada. Na hora que eu achar um remédio que consiga controlar aquela parasitose, vai servir para o ser humano, tranquilo, beleza. Certo? Mas se eu quero produzir uma enzima nova, não é o caso da compra em coleção. Aí eu posso gerar mutantes naturais, certo? Então, eu posso proliferar o micro-organismo até esperar que ele se diferencie. E isso pode gerar uma linhagem melhorada. Certo? Então, a linhagem era muito boa e ainda pode sair alguma coisa melhor dali. Ou ela não era tão boa assim para determinado meio de cultura, determinada condição de cultivo. E quando eu isolei o mutante dali, ele funciona muito melhor. Isso requer muito tempo. Alguns organismos levam muito tempo para produzir mutantes naturais, outros não. Eu estou mostrando para vocês aqui o Aspergillus nidulans, onde a gente consegue, até mesmo pela coloração diferenciada que ele tem, verificar que ele tem mutações, ele tem um certo nível de mutação natural. Certo? Então, aqui, só falando dos genes de pigmentação, então aqui, ó, se eu não, na via metabólica que leva à pigmentação do conídeo, eu não tiver a primeira enzima, já não tem coloração nenhuma, o conídeo fica branco. Tendo a primeira enzima, vai ficar nessa cor aqui meio acinzentada. Tendo mais uma, já vai ficar nessa cor aqui marrom. E tem aí no meio um amarelo também, certo? Uma cor amarelada. Vou já mostrar o amarelo para vocês. Teve mais uma enzima, um verde claro, que foi denominada essa cor de Chartreuse.
e o verde escuro, que eles chamam de verde, certo? Aqui tem todos os genes de pigmentação de conídeo, certo? Mas essa daqui provavelmente é uma linhagem que não produz tudo que esse aqui produz e vice-versa. Eles têm a modificação, a alteração genética não está só na cor do conídeo. Isso é coisa que acontece naturalmente. Como é que vai acontecer naturalmente? Você coloca o fungo para crescer e durante o desenvolvimento aconteceu, por exemplo, aqui nesse momento, 48 horas depois do inóculo, uma mutação. Certo? Quando o fungo vai crescendo e ele cresce radialmente, aquela coloração começa a aparecer e se destacar. Certo? E isso cria o que a gente chama de setor. Então, eu tenho aqui um setor com coloração diferente. Não é só coloração, pode ser, eu estou mostrando aqui coloração que é mais evidente. Pode ser morfologia diferente. Então, essa parte aqui do fungo, ela tem uma genética diferente do restante. E pode ser que produza alguma coisa interessante. Como é que eu vou trabalhar com isso? O que eu tenho que fazer aqui é a mesma coisa que eu citei lá no começo, de obtenção de recursos naturais. É selecionar e fazer testes. Eu tenho muita coisa para trabalhar com os testes dessa minha nova linhagem aí. Olha o amarelo que eu estava falando. Eu trouxe esse daqui para mostrar para vocês que nem sempre o setor é de coloração. Então, aqui tem um amarelo ainda mais claro. Mas tem aqui um outro que o amarelo está da mesma cor e ele está separado. Por que ele não interage com o resto das hifas? Provavelmente aqui também é um setor. E olha só o que é que a gente tem aqui. O setor, ele tem uma morfologia diferente. Aqui tem um setor de coloração diferente e aqui tem um de morfologia diferente. Conhecendo os micro-organismos e sabendo observar eles, a pessoa consegue identificar esses mutantes naturais. Então, vamos dizer que esse aqui, quando eu fui fazer os testes, produz um metabólito secundário que é muito interessante. Já que eu estava falando nisso, ele é antiparasitário, etc. Certo? É possível você obter assim. Como é que isso acontece? Naturalmente. Alguns organismos têm mais mutações naturais do que outros. Eu posso induzir por métodos convencionais também, certo? O que é que a gente chama de métodos convencionais? Posso usar, por exemplo, agentes físicos ou químicos. O UV, que a gente tem em todo laboratório no fluxo laminar, se você deixar, vamos dizer assim, um micro-organismo ali 20 segundos, 1 minuto na UV, o que é que vai acontecer? Um monte de micro-organismos vai morrer. Certo? Os que sobreviverem, eles têm provavelmente muitas mutações genéticas e conseguiram sobreviver a essas mutações. Eles estão produzindo coisas diferentes. Então, a enzima que ele já produzia para crescer no meio de celulose pode agora ser, inclusive, mais eficiente. Essa mutação pode levar a um aumento da eficiência. Aí eu tenho que trabalhar em cima da seleção desses mutantes. E aí volta para aquela primeira opção. Né? Se eu pego na natureza, eu tenho que trabalhar muita mão de obra em cima da seleção. E aí isso é dispendioso. Porque numa placa só eu posso gerar 1 milhão de células geneticamente modificadas e eu vou ter que testar cada uma delas. Numa única placa que eu coloquei ali. Né? 1 vezes 10 a sexta. É uma concentração muito comum. Mas eu tenho que fazer 1 milhão de testes. E aí? Gastar um bom dinheiro, né? Então, por isso que é dispendioso, porque requer muita mão de obra. Outra opção é a nitrosoguanidina. Um agente químico, sim, isso vai requerer tempo também. Então, a nitrosoguanidina, ela está aqui, ó. Guanina, quando eu coloco a nitrosoguanidina, ela vai formar dimerocontimina no DNA, certo? Então, ela acaba substituindo o G, por ser muito parecido, só que ela acaba... E aí, o que é que acontece? A maquinaria genética reconhece essa ligação nitrosoguanidina-timina e retira os dois. Pode haver substituição ou não, mas sempre vai ter uma mutação pontual em cada lugar que eu substituir guanina por nitrosoguanidina.
certo? Então, a UV causa dímeros de timina, que é cisado também. Então, nesse caso aqui também, só retirando. Ó, isso aqui geralmente provoca uma troca de GC por AT. Com a UV, como eu formo uma ligação forte entre A e T, isso também pode ser trocado por GC, mas também pode ser trocado por nada, simplesmente ser uma deleção. Certo? Então, a pessoa tem a possibilidade de deleção ou substituição no gene. E isso leva, imagine, em vários pontos do DNA, leva a várias mutações. Muitas células vão morrer por conta disso, e é por isso que a pessoa tem que focar nos sobreviventes. Certo? Então, método barato, né? Imagine, o V aqui, se a gente fosse fazer mutante de UV, não gasta um tostão a mais. O custo é aqui, não na produção dos mutantes. Tá. Mas isso tem muita eficiência. Um exemplo que está no livro, o penicilino crisogênio, nos anos 40, eles produziam 100 unidades de penicilina. Quando foi descoberto. Né? Essas 100 unidades de penicilina salvou muita gente na Segunda Guerra Mundial. Quando chegou em 1976, eles já produziam 51 mil unidades. Nos anos 70, 100 mil unidades. E eles foram sendo produzidos assim, viu? Nos anos 70 não tinha engenharia genética ainda, não. Foi nos anos 50 que, por exemplo, foi fundada a Sociedade Brasileira de Genética. Antes disso, quase não se tinha nada de genética. Nos anos 70 ainda não tinha engenharia genética. Em 85, a engenharia genética era muito rara. E eles ainda conseguiram dobrar para 100 mil unidades por centímetro cúbico. Passaram de 100 unidades para 200 mil unidades, só a partir desse tipo de trabalho aqui. Trabalho de formiguinha, mas dá resultado. Principalmente quando você não tem muito recurso, o seu recurso é mão de obra, então vale a pena investir nisso aqui. Isso é só a imagem do penicilino crisogênio, certo? Todo penicilino deveria ter uma cor meio azulada, eu só vejo esse daí como verde. E isso daí, essas coisinhas amarelas que tem aí em cima dele, são metabólitos secundários. Não sei se exatamente se isso é penicilina. Pode ter penicilina ali em cima, certo? Mas muitos fungos, quando produzem essas coisas aí, são metabólitos secundários que eles estão produzindo. O cara pode até coletar isso com a seringa, né, e fazer alguns testes. E recombinância da engenharia genética, certo? Então, esse daqui é o tiro, que é caro, mas que é certo. Estou dando, assim, eu não estou arriscando. Eu posso conseguir, posso não conseguir. Não, eu sei, tenho a consciência plena do que é que eu estou fazendo. Eu vou querer anular genital e incluir genital ali no... Eita, incluir genital foi meio duplo sentido, né? Incluir gene específico naquele ponto específico. E agora que eu conheço muitos genomas, né? Já existe um projeto mundial para chegar nos 1000 genomas. Os micro-organismos foram os primeiros e a gente já tem muito micro-organismo sequenciado. Então, a partir do conhecimento desse genoma, eu posso dizer especificamente onde é que eu vou colocar meu inserto gênico. Certo? Eu posso, por exemplo, em um fungo, fazer o fungo deixar de produzir uma micotoxina, porque eu vou colocar inserção dentro daquele gene de micotoxina, anular aquele gene e colocar minha proteína recombinante para funcionar ali dentro. Certo? Então, isso é barato de fazer? Não, mas ele é feito num tempo curto, certo? Com o conhecimento já muito grande que a gente tem, é uma coisa específica, e rapidamente você vai ter um micro-organismo funcionando na mão, com genes de seleção, como resistência a antibiótico, resistência a fungicidas, por exemplo, que eu estava falando de fungo, e aí você tem, em pouco tempo, micro-organismo funcionando. Né? Então, no final das contas, isso pode ter um custo mais barato.
né? Desde que você tenha acesso a fazer isso daí. Hoje em dia a gente tem diversos vetores com diversas características, tem transformação, que é sítio dirigido, eu escolho exatamente onde é que vai ser inserido aquele gene. Tem uma inserção que é interespecífica, ou seja, vai de uma espécie para outra, tem proteínas heterólogas, ou seja, pega uma proteína humana, coloca numa bactéria, no Escherichia coli, e ela vai, como ela cresce muito rápido, ela também vai produzir muito rápido a proteína e baixar o custo dela, e aí para a indústria isso é fantástico. Proteína que cresce meio barato, cresce rapidamente e produz a proteína heteróloga. Funcionou ali naquele sistema, show de bola, não tem outro lugar para fazer. E pode, inclusive, gerar patentes, certo? Então, micro-organismo, bactéria tal, com um gene da enzima tal, não existe na natureza. E você pode patentear aquilo ali. Certo? Você não pode patentear um micro-organismo natural, mas você pode patentear um micro-organismo geneticamente modificado, porque dá proteção para que só a sua indústria possa produzir daquele jeito. É óbvio que o pessoal na indústria pega, essa ideia é boa, ele está produzindo em E. coli, eu vou produzir uma levedura. Mesma coisa. Isso é um concorrente, certo? Mas não pode usar a sua bactéria. Tá. Então, vou falar para vocês agora as características desejáveis ao micro-organismo de aplicação industrial. Certo? Então, a gente tem aqui algumas delas. Eu não vou citar cada uma, a gente vai falar uma por uma. Então, elevada eficiência na conversão de substrato em produto. Então, a gente tem que a matéria-prima, ela pode ser um custo na indústria de 38% a 73%. Certo? Isso vai depender muito do qual a matéria-prima que é necessária para fazer aquele meio de cultivo. É o tipo de processo fermentativo que você vai utilizar e a eficiência do micro-organismo nessa conversão de matéria-prima num produto que você precisa produzir ali. Certo? Então, algumas características levam ao custo da matéria-prima. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre meio de cultura. Esse micro-organismo de interesse industrial, ele também precisa permitir o acúmulo de produto no meio, certo? Então, por exemplo, na fermentação alcoólica, que a gente já falou, a estequiometria que a gente tem ideal, ela é cada grama de glicose produzir 0,511 gramas de etanol. Mas isso é uma possibilidade matemática. Poucos micro-organismos conseguem produzir 50% de etanol. Certo? Então, se vocês já fizeram o processo fermentativo, sabem que ali no final vai ter em torno de 10, 12% de etanol. Ou seja, tem uma grande perda de glicose durante esse processo. Porque o etanol é um inibidor e ele inibe o crescimento do micro-organismo, acaba inibindo de um jeito que o micro-organismo para de crescer e para de utilizar o etanol durante o processo. E aí tem indústria que contorna isso de uma forma bem prática, vamos dizer assim. A Sanhaçu, que eu estou querendo levar vocês lá, que produz cachaça, eles colocam um caldo para levedura, se não me engano, são 12 de Brix. Certo? E aí, o açúcar nunca é limitante e a produção do álcool é baixa. Mas eles conseguem, depois de um tempo, zerar a quantidade de glicose lá dentro do caldo. Não desperdiça nada de glicose. Então, tem uma produtividade baixa, mas ela é rápida e você consegue extrair tudo que você tem naquele caldo. Então, você só tem que investir mais em fermentadores. Mas acaba sendo uma boa eficiência, uma boa estratégia isso daí. Não produzir substâncias incompatíveis com o produto. Então, é assim, ó, uma boa linhagem produtora de proteína não pode, por exemplo, produzir protease. Imagina, né?
A linhagem ela produz muita proteína, por quê? Porque ela gosta de usar proteína no seu metabolismo, gosta de usar aminoácido no seu metabolismo. Então, o que é que ela faz? Tem proteína no meio, ela produz uma protease para usar esses aminoácidos no seu metabolismo. Quando você tem uma linhagem desse tipo, inviabiliza a produção de proteína. Você vai poder produzir outras coisas com essa linhagem, mas não proteína. Tem um exemplo também de aspergillus, que produz ao mesmo tempo glicoamilase e transglicosidase. Então, você quer pegar o amido e quebrar ele utilizando, produzindo glicose, vou vender glicose no mercado. Então, eu pego o amido, uso meu aspergillus e ele está liberando glicose. Só que esse sem vergonha, ao mesmo tempo, ele produz a transglicosidase, que polimeriza a glicose. E aí o polímero que é formado não é processado pela glicoamilase. Então, eu deixo de ter amido para poder ter outro polímero, mas não tenho glicose livre. Então, não estou fazendo nada no meu processo. Essa é a incompatibilidade. Então, aí eu quero produzir glicose. Amido é barato, eu compro maisena ali no supermercado para produzir glicose. Beleza, então, mas aí eu tenho que ir testando qual micro-organismo eu vou usar para poder fazer isso. Tomara que vocês estejam, assim, absorvendo as coisas que eu estou tentando transmitir. Só até aqui, nessa parte da aula, eu falei várias possibilidades de jeito de ganhar dinheiro com o curso de vocês. Então, tem muitas possibilidades e eu vou falar muito daqui para o final. Aí, o que a gente tem mais visto é o pessoal termina o curso e olha para os... Não aparece emprego. Faça seu emprego. Sejam inovadores. Essas linhagens de micro-organismos, elas também precisam ser constantes quanto ao comportamento fisiológico. Então, existe estabilidade genética e estabilidade fisiológica. As duas coisas podem levar a grandes prejuízos na indústria. Certo? Se o organismo que eu estou usando, ele for instável em uma das duas coisas, a instabilidade genética pode levar a instabilidade fisiológica. E a própria instabilidade fisiológica pode levar à produção, a desperdício de dinheiro durante o processo produtivo, certo? Isso é tão comum que geralmente as pessoas têm os micro-organismos sempre em estoque. Toda vez que um processo começa a dar errado, que não é a matéria-prima que está errada, foi o micro-organismo que eu estava ali cultivando ele por 4 meses, e aí ele sofreu uma mutação natural de um jeito que ele não produz mais o que eu queria. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar ele de volta na coleção para cultivar novamente. Isso é muito comum. Então, o que a gente está vendo aqui de instabilidade genética pode gerar instabilidade fisiológica também, o que eu estava falando, que eu falei antes. E existem outros organismos também. Olha que interessante. Em 871 começou a criação de carpa. Certo? Aqui eu tenho as coisas estão em japonês, justamente porque os japoneses gostam de cultivar carpa. Em 1830 só tinha 3 variedades de carpa, dessas criadas em tanque, né, para ornamentação. Em 1911 tinha 6 variedades. Em 83 já tinha 13. O micro-organismo a gente acha que ele tem mutação rápida, mas isso daqui para um organismo como um peixe é uma coisa que acontece com muita frequência. Certo? Ter 13 variedades é uma coisa que você diz assim, nossa, então não é só micro-organismo, outros organismos também podem apresentar uma certa variabilidade genética. E aí a gente pensa também nas linhagens celulares que podem ser usadas no processo fermentativo. Certo? Sempre se guarda ela no estado que você adquiriu, justamente porque alguma hora ela pode ter uma instabilidade e você começa de novo o cultivo do zero. O micro-organismo é melhor que ele não seja patogênico. Certo?
Então, por exemplo, dentro de E. coli, a gente tem um monte que não é patogênico e outras que são patogênicas, que produz toxina enterotoxigênica. Qual a gente vai escolher? A que não produz a toxina, né? Então, porque se você trabalha com micro-organismo que é patogênico, você vai ter que ter um investimento muito alto em biossegurança para poder fazer todas as contenções de proteção do pessoal da indústria e proteção do meio ambiente em relação a esse micro-organismo. Ainda vai precisar de autorizações especiais da Anvisa, do Ministério da Agricultura, de não sei o que lá, um monte de autorizações dos bombeiros, sei lá, de uma burocracia grande, uma mão de obra grande, e o seu produto sempre vai estar sob suspeita. Certo? Então, é aquela história. O organismo patogênico não vale a pena para ser usado na indústria. Não vale a pena ser usado para a indústria, nem começa a trabalhar com inovação com um organismo patogênico. Certo? Então, você nem simplesmente descarta ele. Não exigir também condições de cultivo muito complexas, porque na indústria, a condição de cultivo é complexa, o custo de produção é alto. Então, pH, temperatura, dificuldade de produção em grande escala, é coisa que a gente tem com frequência. Então, assim, o meu micro-organismo só produz a proteína que eu quero se tiver no pH tal, 6,8. Se alterar daí, ele não produz mais comercialmente, vamos dizer assim, com lucro. Aí, na hora que está produzindo a sua proteína ali, que é um composto nitrogenado, ele está baixando o pH do meio. Rapidamente, você tem perda de produtividade. Ou só produz a tal temperatura. E aí variou a temperatura, perda de produtividade, entendeu? Ele não aguenta a agitação no bioreator, então tem dificuldade do cultivo em grande escala, perda de produtividade. Então, as condições de cultivo, se forem muito complexas, se ele for muito cheio de frescura, ele não dá certo para ir para a indústria. Tem que ser um organismo robusto, tem que ser um organismo raiz. O desejado é que ele faça modificação pós-traducional, nem toda proteína precisa disso. Baixo consumo de oxigênio, porque oxigênio é uma coisa difícil de se dissolver num processo industrial. Não pode formar aglomerados, porque os aglomerados acabam gerando entupimentos em várias partes do processo produtivo e precisam ser resistentes ao cisalhamento. Cisalhamento, vocês conhecem essa palavra? Sim. Sim. Também, Isaac? Thaíris? Sim, já conhece. E Graça também. Certo? Então, é a resistência que o organismo tem ao choque mecânico. No final das contas, é necessário que o organismo... pode ser que alguma hora o tipo de processo produtivo utilize isso daqui. Então, a gente até aqui controvérsia. Então, uma célula animal, ela faz uma modificação pós-traducional, não forma aglomerado, mas precisa de muito oxigênio e não é resistente ao cisalhamento. Certo? Então, mas ainda compensa usar? Compensa. Um processo mais caro, mas geralmente para produzir coisas que têm um custo maior. Certo? Não exigir meio dispendioso, não exigir meio caro. Simples, não tem muito o que falar sobre isso, né? Vai ter aumento no custo final do produto. Se o meio de cultura é caro, o produto vai ser caro. E vai perder na concorrência para alguém que faz com meio de cultura barato. Certo? O motivo, o pessoal vive me perguntando ultimamente por que é que eu não estou mais fazendo cerveja, por que é que eu não estou mais fazendo cerveja? Por conta do preço que está o insumo. Então, provavelmente o pessoal não pagaria o custo final da cerveja feita agora. Está caro para danar das coisas. Precisa também liberar rapidamente, passe rapidamente o produto para o meio. Certo? Isso vai depender do tipo de organismo, o vetor que você está usando quando é um recombinante, e depois tem a questão do acúmulo. Deixa eu logo falar disso aqui. Certo micro-organismo como E. coli tem uma tendência, por exemplo, a acumular proteína no seu interior.
Mas você pode usar um vetor que tenha um peptídeo sinal que já manda essa proteína produzida para o meio exterior ou para o espaço periplasmático. Se for o caso do espaço periplasmático, com choque osmótico você consegue jogar a proteína para fora. Mas sempre que acumula no citoplasma, vai formar corpúsculos de inclusão que pode levar à precipitação da proteína. Então, a relação do organismo, mas ainda é barato produzir com ECOL, né? Então, a gente pode pegar um organismo barato, um meio de cultura barato e fazer um contorno no problema que ela apresenta. Então, o acúmulo de certos produtos no interior pode levar à precipitação, à inativação. Aí você pode romper a bactéria para extrair o produto dentro dela e você gera debris, que são fragmentos celulares. Esses debris dificultam a purificação, certo? Então, se o organismo liberar para o meio, que é uma das coisas que fungo faz muito, principalmente com enzimas e metabólitos secundários, liberar aquelas substâncias para o meio, vai facilitar muito os processos de purificação. Vamos começar a falar agora de meio de cultura. Então, falou muito de micro-organismos, mas a gente tem alguns compostos orgânicos que são indispensáveis a um organismo, certo? Porque ele não consegue sintetizar. Eles são auxotróficos para alguns compostos. E não é que eles são cheios de frescura, não. A gente, ser humano, também é auxotrófico para várias coisas. Para os 9 aminoácidos são essenciais. Para as vitaminas, que a gente também não produz, precisa consumir na dieta. Para ácidos graxos essenciais, para várias coisas que a gente, se não consumir na dieta... Ó, menino que come pipos é um menino velho amarelo. Não é não, Alisson? Só come pipos, a mãe, ou só come cuscuz, a mãe não dá uma alimentação balanceada. Eu estou falando que tem uma menina que eu conheço, sobrinha de Fernando, só come cuscuz, cuscuz com salsicha. Falta um bocado de outros nutrientes, né? Tem carboidrato, tem um pouco de proteína. A proteína nem é limpinha assim. Aí falta várias vitaminas, falta várias outras coisas que precisa para o desenvolvimento. Do mesmo jeito aqui, o meio de cultura que a gente está ofertando tem que ser uma dieta balanceada, né? Então, os fatores precisam estar presentes no meio para que o micro-organismo possa não só crescer, mas também produzir o que a gente quer que ele produza, né? Então, alguns desses fatores são vitaminas, em especial do complexo B, e outras são aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos. Um micro-organismo que requer nucleotídeo, eu mesmo já descartaria ele, certo? Porque eles deveriam ser autônomos, né? Prototróficos em termos de nucleotídeo, mas existem micro-organismos que precisam. Outros fatores são necessários ao crescimento microbiano, né? Principalmente os físicos e químicos, né? Então, físico, temperatura adequada, pH adequado, pressão osmótica adequada. E químico, como a qualidade da água, a quantidade de oxigênio, fonte de carbono, fonte de hidrogênio, certo? Existem uns requerimentos que a gente precisa atender. E esses meios de cultura, eles tentam simular o que a gente vê na natureza, certo? Então, por exemplo, o mar, mar, oceano, solos, eles são ambientes onde os micro-organismos se desenvolvem sem a gente precisar adicionar nada. Então, são aqueles micro-organismos raiz que estão vivendo comigo. Imagina um micro-organismo que cresce no solo de Sumer, que inclusive é resistente à seca. Quando tem água, ele se desenvolve. Quando não tem, que é a maior parte do ano, ele fica ali latente. Você vai ali, pega um punhado de terra, separa e isola esses micro-organismos. São micro-organismos que facilmente vão se desenvolver bem no meio de cultura e na indústria. Certo? Enquanto que você pega um micro-organismo que cresce só ali, por exemplo, no sangue, só no água-sangue, sei que lá é um requerimento tão específico que não dá para ir para a indústria, né? Então, a gente tenta simular o que a gente encontra no meio ambiente. Então,
as condições artificiais do laboratório, ele faz com que a gente tenha o crescimento de alguns micro-organismos, certo? Então, a composição deve atender a alguns princípios. Muitas vezes, o que é exigido, um determinado organismo inibe totalmente o crescimento de outros. Então, para compor um meio adequado, é necessário conhecer a fisiologia dos micro-organismos. Então, toda vez que a gente trabalha aqui, Daniela e Graciela, com o BDA para pegar micro-organismo endofítico, a gente está selecionando, dentre vários, os que estão aptos a crescer em BDA. A gente não está conseguindo pegar tudo o que tem dentro da planta, certo? A gente está conseguindo pegar alguns. Isso é uma coisa tão importante que hoje em dia tem técnicas que não usam meio de cultura. O pessoal chega assim, por exemplo, solo de um mangue, coleta a terra ali e começa a sequenciar os genes que estão ali, dos micro-organismos que estão ali, para encontrar, por exemplo, enzimas novas com sequência de aminoácidos diferentes, sem cultivar o micro-organismo, porque já sabe que se fosse tentar simular um solo de mangue no meio de cultura, não ia dar certo. Então, o pessoal tem a bioprospecção de genes, diretamente, e não de micro-organismos. Foi um problema que teve também no projeto da Xylella fastidiosa. Vocês acompanharam isso? Xylella fastidiosa é uma bactéria que cresce dentro da planta da laranja, da laranjeira. E é um micro-organismo, ela é fastidiosa, justamente porque ela tem dificuldade em crescer em meio de cultura. Foi um dos problemas que eles tiveram que vencer para poder sequenciar a Xylella fastidiosa. E foram tantos problemas encontrados e tantas soluções para aqueles problemas que eles, inclusive, desenvolveram uma empresa de biotecnologia por conta desse projeto, chamada Allelix, que aí vocês podem pesquisar depois a Allelix na internet, que é o nome Xylella ao contrário. Desenvolveram a Allelix, que para poder utilizar comercialmente as inovações feitas a partir desse projeto da Xylella. Mas conseguiram cultivar, conseguiram sequenciar a Xylella fastidiosa. E tem aí muitos micro-organismos fastidiosos, que às vezes a gente não vai demorar muito, não vai chegar a conhecê-los, porque o requerimento deles, nutricional, não cabe no laboratório. Então, outras características desejáveis aos meios de cultivo. Então, é difícil mencionar características, né, sem associar a um determinado meio de cultivo. Características do micro-organismo sem o meio de cultivo. Algumas características gerais são o meio de cultura ser o mais barato possível, atender necessidades nutricionais dos micro-organismos, em termos de carbono, nitrogênio, e fatores de crescimento, como aminoácidos, auxiliar no controle do processo, ou seja, ele ser pelo menos ligeiramente tamponado, que vai evitar variações drásticas de pH ou formação de espuma, por exemplo. Formação de espuma, eu tentei fazer aqui tequila. Nada do que a gente tentou com tequila deu certo, justamente porque é um meio de cultura que forma muita espuma. E a gente até hoje não conseguiu produzir tequila aqui. Apesar de que a gente está numa região que seria favorável. A gente está o agave ele é produzido em regiões secas, como é o caso de Sumé. Mas fazer tequila é complicado. Não provocar problemas de recuperação do produto. Então, o meio de cultura não deve atrapalhar os processos de purificação. Os componentes devem permitir algum tempo de armazenagem, a fim de estarem disponíveis todo o tempo. Ter composição razoavelmente fixa e não causar dificuldade no tratamento final do efluente.
também. Então, a gente, depois de todo o processamento da indústria, ainda tem a parte de tratamento de efluente. Bom, essas características são importantes, a gente pode destacar o custo do meio de cultura, certo? Então, o custo precisa ser baixo, atendendo às necessidades nutricionais. Certo? Então, um micro-organismo vai crescer no meio que seja minimamente oneroso. Não existe meio de graça, né? Eu já vi um quase de graça, quando o pessoal cultivava, lá em João Pessoa, coisas com água do mar. Cultivava organismos marinhos, só ia lá no mar, em João Pessoa dá, né? Coletava a água, filtrava e trocava a água, fácil. Mas isso aí é alguma coisa minimamente onerosa. Precisa ter fonte de carbono, como glicose, sacarose, frutose, coisa e tal. Às vezes a gente foca, inclusive, demais nisso. Pensa só na fonte de carbono, né? Então, eu vou produzir etanol. Então, o organismo, ele converte. Eu quero um organismo que converta cada grama de carboidrato em 0,511 gramas de etanol. Então, pronto. O que eu tenho que dar para ele é carbono. Não é isso? Não é isso que ele converte em etanol? Então, vamos pensar no carbono. Mas não é só isso, né? Precisa ter fonte de nitrogênio. E aí a gente tem várias possibilidades. Sulfato de amônia, que ajuda também no controle do pH, fosfato de amônia, aminoácidos, ureia. A gente tem algumas fontes. Fonte de fósforo. Então, geralmente se usa fosfatos solúveis, como monoamônio fosfato e diamônio fosfato, que vai fornecer não só fósforo, mas também nitrogênio nesse meio de cultura. E elementos traços, certo? Como sódio, cálcio, ferro, cobre, entre outros. Se eu inventar de fazer um meio de cultura só pensando nessa substância, então aquele meio de cultura precisa ter 10 gramas de carbono, tantos gramas de nitrogênio, sei lá, eu vou adicionando um por um. Elemento traço é bem pouquinho, vou colocar uma pitadinha de ferro, uma pitadinha de zinco, e assim vai. A gente chama isso de meio definido, certo? Ou meio sintético. Aquele onde eu coloco cada um dos itens na quantidade correta para o crescimento do meu micro-organismo. Então, um meio que ele é sintético, ele vai ser muito interessante. Por quê? Eu tenho um sistema produtivo muito estável, porque não existe problema na reprodutibilidade. Toda vez que eu fizer aquele meio, utilizar aquele micro-organismo, o resultado vai ser sempre o mesmo. É isso que a gente faz em CCA. Né? Então, o problema nunca pode ser o meio de cultura. Vamos padronizar com todas as coisas colocadas na quantidadezinha correta que eu preciso. Eu não vou ter também problema de recuperação e purificação. Certo? Só que ele é muito caro. Certo? Então, ele é muito caro, mas dependendo do tipo de produto que eu tenho e a dificuldade para purificar ele pode ser viável. Ainda assim. A gente não pode descartar a possibilidade de usar um meio sintético. Certo? No entanto, tem alguns organismos que precisam de alguns fatores de crescimento, certo? Alguns aminoácidos específicos, vitaminas específicas, e quanto mais coisa você coloca, mais fica caro esse processo. Já tem alguns organismos, rapaz, olha, às vezes ali para o HPLC, às vezes eu coloco uma água deionizada na garrafa e tem contaminação de micro-organismos. O infeliz só tem H2O sem íon nenhum e o oxigênio do ar. E ele ainda cresce? Tá bom de ir isolando, né, esses bichos. Porque na hora que der comida, aí é que ele cresce mesmo. Bom, quando se conhece todas as necessidades específicas, está usando substância pura, a gente tem uma forma mais definida. Se isso representar um ganho econômico, quando o produto tem alto valor agregado, tudo bem, mas nem sempre é o caso. Isso pode representar um custo alto demais.
Às vezes você pode precisar suprir essas necessidades que a gente está falando, pega um meio mais básico, supra as necessidades de nitrogênio, por exemplo, aminoácidos, vitaminas, com um material chamado de complexo, como por exemplo, extrato de levedura, que é um autolisado de levedura, extrato de carne, extrato de malte, peptona, que é um hidrolisado de proteínas. Isso aqui, na verdade, é rico em o complexo de vitamina B12 e tal. Levedura, não só tem levedura, tem várias outras componentes que é bem interessante. Isso aí vai introduzir no meio o que está faltando, certo? Mas vai aumentando o preço desse meio de cultura. Além do mais, como isso daqui não tem uma definição muito fixa, ele pode ter, às vezes, composição variável, dependendo da marca, do lote e de outras coisas, certo? Então, isso pode gerar oscilações no processo e ainda problemas na recuperação final do produto. Toda vez que você precisa adicionar essas coisas. Só para vocês vejam como é que é uma peptona de carne laboratorial, ela é um pozinho assim que a gente adiciona no meio do cultivo. Talvez alguns de vocês já tenham utilizado isso aqui. Ou extrato de levedura, ou... Como é que o pessoal chama? Tem uma coisa que vem de farmácia, levedo de cerveja. Já viram isso? Simplesmente, depois de fazer uma cerveja, você pega a levedura que sobra ali, faz um pó, encapsula e vende bem caro. Sempre vai ter alguém que vai querer consumir aquilo ali. Então, na direção dos meios mais complexos, eles também são menos onerosos. Certo? Então, muitos processos fermentativos em grande escala acabam utilizando matéria-prima natural, como, por exemplo, caldo de cana. O que é que tem dentro do caldo de cana? Eu só sei que é gostoso. Né? E tem muito açúcar, tem muita sacarose. Que é o resto todinho que tem? Não sei, porque a daqui da Paraíba tem uma composição de solo, de clima, não sei lá, que vai interferir e vai ficar de um jeito. A lá de São Paulo é diferente. Outro solo, outro clima, outro regime hídrico, outras variedades de cana, e aí a gente não tem uma coisa padronizada, né? Mas usa também melaço, farinhas, diversas como farinha de trigo, milho, soja, cevada, água de maceração de milho, certo? Várias matérias-primas. A composição química é desconhecida, mas elas conseguem atender muito às necessidades nutricionais. Então, quando a gente pega batata e transforma isso no meio de cultura, a batata tem carboidrato, tem fibras, tem nitrogênio, elementos traços, vitaminas, várias coisas que a gente precisa para se manter, e o micro-organismo é só o que ele precisa para sobreviver. Certo? Então, isso pode ser, algumas coisas que estão faltando ali pode ser simplesmente completado com alguns sais, como nitrogênio, fósforo. Dá para a pessoa pegar um meio de cultura desse, como água de maceração de milho, completar com uns sais e já tem um meio totalmente completo. Então, essa composição química desses produtos naturais depende de uma série de fatores, como solo, né, que foi plantado, variedade do vegetal, safra, clima, processamento durante a colheita, estocagem, então vai complicando a coisa. A gente perde a padronização do meio sintético. Perder a padronização do meu meio sintético. Beleza. Mas aí eu estou conseguindo um meio que é mais barato. Isso pode levar a oscilações no processo fermentativo e que a indústria sempre tenha um bioreator em escala piloto, por exemplo, para poder testar aquele novo lote de matéria-prima. Até uma indústria que usa, por exemplo, uma indústria de cana, que usa sempre a cana no mesmo lugar, porque ela planta a própria cana. De vez em quando pode acontecer oscilações, simplesmente porque esse ano choveu mais do que o ano passado. Tem oscilações na qualidade da minha cana. Tá? A insolação foi maior, esse ano foi mais quente, e choveu mais, e ela está com um grau Brix maior, esse caldo. Então, eu já vou ter que fazer testes e adaptações àquilo ali. Certo? Então, matérias-primas naturais podem causar problemas na recuperação
do produto, assim também como o tratamento nas águas residuais. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Que aqui a gente tem um material que é muito barato, mas que também pode variar demais. Então, por exemplo, vou fazer uma produção aqui de uma enzima que degrada tanino, certo? Uma tanase, usando para isso o caju, porque caju tem muito tanino, eu estou incentivando meu micro-organismo a produzir tanase, beleza? Vou usar essa tanase na uva para pegar a uva que tem muito tanino e fazer um vinho mais suave. Ideia boa. Mas aí, como eu estou usando caju, acaba a safra de caju aqui. Aí eu vou comprar caju do Ceará, que a safra é em meses diferentes. A safra de caju lá é meses diferentes. Aí eu estou trazendo de fora e tem uma variedade muito grande no que a gente tem nas características. O solo é diferente, o clima é diferente, as plantas são outras, sei lá, a composição do meio é diferente. Coisa tal. Se eu não adaptar o caju que vem do Ceará, né, meu caldo de caju feito a partir do caju do Ceará, as condições que eu tenho aqui, eu vou ter um outro processo produtivo, com a produtividade que pode ser maior ou menor. Isso vai depender muito. Ou eu simplesmente deixar que minha indústria tenha uma produtividade menor nas épocas que eu não tenho caju aqui, tenho que trazer caju de fora. Entendeu? Só para vocês entenderem como é que é a problemática em relação a isso. Vamos falar que o capítulo tem umas considerações finais. Então, o micro-organismo, junto com o meio, é fundamental no processo fermentativo. Certo? A gente está pensando aqui em escala industrial. No laboratório, tudo é lindo. Qualquer resultado que você tiver é um resultado. Na indústria, a gente quer lucro. Certo? E é uma das formas que você tem de manter seu emprego é melhorar o lucro daquela empresa. Às vezes, uma empresa não é competitiva justamente porque falta investimento em pessoal qualificado, como vocês. Mas, no final das contas, o foco é lucro. Né? Então, o processo e a recuperação precisam ter eficiência. Então, tem sempre a necessidade do constante desenvolvimento do processo produtivo já instalado. Se esse fosse o lema de alguma dessas indústrias de cana que a gente estava falando, eles já teriam feito investimento em vocês. Se ele tem que ter um constante desenvolvimento, mas o pessoal é muito tradicional. Desse jeito está dando certo. Para que é que eu vou mexer? Entendeu? Se está dando certo desse jeito, eu estou tendo lucro desse jeito, minha cachaça tem premiação, para que é que eu vou mexer no meu processo? Olha o que eu vou contratar esse menino aí que não sabe de nada para alterar o processo aqui na minha empresa. Entendeu? Então tem uma tradição envolvida aí também. E aí a gente tem sempre aquele problema. O livro fala disso, né? Micro-organismos de coleção versus novos organismos. Eu sou tendencioso nas coisas que eu gosto e eu prefiro os novos micro-organismos. Certo? Eu já pensei a respeito nunca comprei um micro-organismo. Porque o que precisar, a gente pode selecionar aqui. Tudo que a gente precisar do micro-organismo, a gente pode simplesmente selecionar. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a professora Glaucene, que trabalha com fungo, Lentinus crinitus, né, que trouxe da coleção lá do Instituto Botânico de São Paulo e que faz muito tempo que ela trabalha com ele e veio de uma coleção. E não se esgotam as pesquisas com ele também. Tem os dois lados das coisas. Mas, no final das contas, o foco é melhoria contínua do processo. Melhoria contínua do processo. É o foco geral que a gente tem a partir de agora, tudo que a gente for estudar. Alisson acha que vai esquecer tudo de sair daqui para fevereiro. Tomara. Com certeza. Com certeza. Tomara que não, Alisson. Você não esquecesse nunca mais. Tá certo, tá certo. Vou passar janeiro todo estudando. Duvido. Pessoal, dúvidas disso? Tranquilo. Na verdade, foi esclarecedor, viu? Muita coisa que a gente já viu
a gente só aprende, eu, né, particularmente, só aprendi nessa aula de hoje. Coisa que vocês viram em microbiologia que agora a gente está pensando com foco industrial. Isso era para ser lá no começo, né? Esse negócio de meio e cultura e tudo mais, era para ser lá no primeiro período, porque... Mas microbiologia não é no começo, no segundo, terceiro período? Terceiro período, né? Assim, Período. eu não lembro, eu nunca lembro, se a gente viu isso dessa forma. Não, é porque assim, microbiologia é o seguinte, ó, meio de cultura é isso. E a gente faz meio de cultura assim. É caro ou é barato? Tanto faz. Eu já tive coisa aqui, por exemplo, tal levedura a gente estava cultivando aqui que produz biosurfactante. Beleza. Ela tem que produzir o biosurfactante com glicose, altas concentrações de glicose. Aí a gente fez um estudo e depois eu deixei para lá. Por quê? Ainda fez um teste com caldo de cana. E depois eu deixei para lá. Por quê? É um investimento muito alto. É economicamente inviável. Para a biotecnologia, o economicamente inviável não é interessante. Entendeu? Ainda fiz um teste de caldo de cana, não deu certo. Tchau. Você está abandonado aí, porque você é muito bom para pesquisa, não para um processo produtivo. E olha que o biosurfactante é uma coisa bem interessante. Então, assim, aí tudo depende do foco. Pesquisa básica tem um foco e a gente está aqui com um foco diferenciado para a indústria. É por isso que a gente está fazendo essas outras considerações. Vocês têm dúvida de outros assuntos da prova? Da prova, eu acho que ainda não. Ainda não começou a estudar, né, Antenor? Não, já comecei a estudar, porque eu não sou doido, já. Não tem ninguém tem. Devagarinho,